Para essa noite, nós optamos para dialogarmos a respeito do uso das telas digitais à luz do Espiritismo. Esse é um tema que me vinha muito recorrente e tentei organizar algumas situações para nós conversarmos a respeito. Para tal, eu usei como referência o livro Para Além das Telas Digitais, A Educação sobre o Olhar Espírita, da Lúcia Moisés. Até a Solange me emprestou ele para me apresentar para vocês, eu me esqueci, né? Mas essas coisas fazem parte. E também 2 palestras que eu julgo assim as mais relevantes de todos outros materiais que eu acabei assistindo e entrando em contato. A primeira é desse médico, desse neuropediatra, o Dr. Fernando Barbosa, que ele faz parte um membro da Federação Espírita do Ceará, muito incisivo nas suas falas, e também um bate-papo que é organizado no Centro Espírita de Santo Ângelo. Eu não entendi muito bem a dinâmica, se é durante a evangelização, se é uma vez por mês, mas eles contemplam temas referentes à doutrina, à evangelização e discutem com os pais. E nesse que eu acabo me referenciando, ele é específico sobre as telas digitais. E ele é elaborado por 3 mulheres. Então a gente tem a Carla, que ela é uma evangelizadora, trabalhadora, coordenadora da evangelização e uma fonoaudióloga. A Juliana, que ela é diretora da área da família e a formação acadêmica dela é em Direito. E a Karina, que ela é psicóloga, psicopedagoga e doutora em Educação. Então, assim, todos de formação acadêmica bem consistentes e sem falar do livro da Lúcia. E eu gosto de trazer essas referências assim, porque não são coisas que a gente tira. Não é hoje eu acordei e resolvi, são pesquisas que referenciam, que chamam a nossa atenção para que olhamos a maneira como estamos conduzindo. Pois bem, a internet, ela chegou e tomou conta, né? Ela alargou os nossos horizontes, ela proporcionou avanços que nós nunca vimos na história da humanidade, ou seja, uma revolução no nosso cotidiano, né? E isso nós podemos referenciar desde a questão do nosso velho telefone de linha, que se tornou obsoleto nas casas, né? Ou até uma peça de museu, porque hoje com a internet a gente faz uma chamada de vídeo. Como que a gente não vai se encantar com esses recursos que estão disponíveis? E a Lúcia Moisés, ela fala assim, que é a lei do progresso se fazendo presente. A lei do progresso é como um sol brilhante que espalha os seus raios nas diferentes esferas da atividade humana. E a questão do uso das tecnologias, dos nossos recursos eletrônicos, é apenas uma dessas expressões. Então, assim, não tem como negar e ela não vai voltar atrás, não tem como retroagir. Ela chegou, vai ficar e a tendência é que continue evoluindo. No entanto, ou pela nossa sorte, nós adultos, nós fomos da geração analógica. Nós tivemos que aprender a lidar com tudo isso. Eu lembro que o meu primeiro curso de informática foi no MS-DOS. Nem existe mais, né? Hoje a gente tem o Windows, versões atualizadas. Então nós passamos por toda essa transição, por todas essas transformações tecnológicas. Quando nós éramos crianças e assistíamos TV, nós tínhamos que esperar determinado horário para ver qual é o desenho que a emissora iria apresentar naquele dia. Se chovia, perdeu a TV, né, gente? E outras intempéries já fazia com que nós não poderíamos assistir. Então, todos nós assistimos os mesmos programas, os mesmos comerciais, e nós estávamos habituados a isso. E hoje, no entanto, com essa modalidade digitalizada, e a gente pode entender aqui pelos smartphones, pelos videogames, tablets, computadores, televisores, esse leque aumentou enormemente. Nós temos aqui na nossa mão um número
uma quantidade ilimitada de recursos. Nós temos sites, nós temos e-books, jogos online, as redes sociais, né? Milhares de aplicativos que nos proporcionam nos comunicar, que nos proporcionam obter informações, acessar cultura, entretenimento, lazer, cuidar da nossa saúde. E isso tudo foi sendo agregado ao nosso cotidiano. E isso fez com que as distâncias diminuíssem, reduzindo o tempo e facilitando as nossas vidas. Então, assim, nós não podemos tomar como todo de mal a internet, mas nós precisamos estar atentos do uso que nós estamos fazendo dela. Como que nós estamos lidando com todas essas informações que estão disponíveis com um simples clique, né? E isso, se para nós adultos isso é motivo de indagações e reflexões, imaginemos isso voltado para as nossas crianças e os nossos adolescentes, que nem sempre ocorre de maneira apropriada. E diante desse contexto, o que nós precisamos refletir é como que nós, pais, estamos lidando com esse processo. Qual é o nosso papel na educação dos nossos filhos diante esses recursos midiáticos que estão disponíveis, esses recursos digitais? Para conduzir as nossas reflexões, então, por onde que procurei me referenciar? Nos estudos científicos, que são as nossas publicações na ciência, nas questões filosóficas e sociológicas, também apontada pelos pesquisadores, e na doutrina espírita, que é formada por esse tripé. Então, aqui, dentro dessa perspectiva que eu procurei construir e nas referências que eu já apontei para vocês. Muito bem. Os jovens e as crianças que renasceram nas últimas décadas já encontraram o predomínio dessa tecnologia no nosso planeta. Praticamente de forma instintiva, eles pegam o celular, eles mexem, eles trocam, eles sabem fazer foto, eles ligam com uma naturalidade característica deles. E a Lúcia Moisés, ela fala que é natural que seja assim. Porque aqui no planeta Terra é um reflexo muito pálido daquilo que existe nos mundos mais avançados. Então é natural que esses espíritos, eles já tenham vivenciado toda essa tecnologia lá e eles estão chegando aqui com esse domínio. Mas ela chama a nossa atenção. E será que do ponto de vista da moralidade, eles estão aptos a fazer escolhas seguras e conscientes? Porque eles têm o domínio, eles sabem como utilizar, mas nós precisamos refletir sobre isso. E aqui entra o papel da nossa família, que nós devemos zelar para que o uso desses recursos se dê de maneira sadia e que as nossas crianças tenham um controle maior do que vão assistir e como vão assistir. O médico, o Fernando, ele fala assim, que a tecnologia é como o dinheiro, ele é neutro. Não é que a tecnologia é do mal ou do bem. Tudo depende do emprego que nós vamos destinar a ela, da maneira como vamos utilizar. E acredito que já é sabido por todos vocês do posicionamento de várias organizações médicas a respeito do uso das tecnologias. Eles são taxativos, crianças menores de 2 anos, 0 de acesso. E esse acesso vai sendo gradual, a criança vai tendo acesso, mas ainda assim é por pouco tempo. E vários estudos afirmam que o acesso indiscriminado a todos esses conteúdos que são exibidos nas mídias sociais e na internet podem dificultar a construção de valores positivos e padrões de comportamentos saudáveis, porque eles podem estar relacionados aos mais diversos temas, desde a questão da pornografia, da pedofilia, uma propaganda enganosa, incitação ao uso de bebidas alcoólicas, do álcool, da violência. Eu não sei quem de vocês que tem contato com criança pequena, mas observem a brincadeira. Mas o que é isso, gente? Da onde que essas crianças estão tirando a arminha e estão se atirando? Ou vocês têm a arma em casa e olham para a mulher e pá,
As crianças fazem aquilo que elas enxergam, que elas estão tendo contato. E elas fazem isso, gente, com tamanha naturalidade que é assustador. Né? Nós precisamos que as crianças consigam ter essa separação daquilo que é real e daquilo que é virtual. Só que conforme a faixa etária, eles não têm essa capacidade. Na primeira infância, é impossível nós esperarmos que uma criança consiga separar daquilo que é um mundo de faz de contas, daquilo que é um mundo concreto. Então vamos ficar atento ao que as crianças estão assistindo. E com relação ainda a essas agressões, nós percebemos que nas redes sociais é muito comum essas posturas de preconceito, de intolerância ou a supervalorização de alguns perfis, né, de alguns estereótipos. Então, automaticamente, aquilo que não se enquadra, ele já vai ficando a segundo plano. E as vítimas dessas situações, elas relatam depressão, até ideações suicidas. E a gente sabe que é muito mais fácil eu, dentro da minha segurança doméstica, eu denegrir uma pessoa, do que falar presencialmente na frente dela. E né, a gente já presenciou inúmeras situações de agressões, de situações até piores, tudo online, tudo através desses recursos. Né? Então, quem que forneceu o aparelho para essa criança? Quem que paga a internet dessa casa? Nós precisamos refletir sobre isso. E os estudos, eles ainda prosseguem, e muitos médicos e terapeutas chamam a atenção dos pais por essa exposição. O Dr. Fernando Barbosa, ele chama a atenção para um termo nomofobia, né? Que é o medo de ficar inconectado, do meu aparelho travar, de acabar a bateria e como que eu vou estar me posicionando. E ele compara essa dependência tecnológica à dependência de certos produtos químicos. Porque ele fala que a área do nosso cérebro que é atingida quando eu tenho uma dependência, ela não diferencia se é de um smartphone 15, 16 ou de uma maconha. Então, assim, talvez seja uma fala muito pesada, gente, mas assim, isso é suave diante do que os estudos nos chamam a nossa atenção, tá? Estudos científicos apontam que crianças que passam mais de 4 horas conectadas, elas são mais propensas a desenvolver ansiedade, depressão, baixa autoestima, do que aquelas que passam pouco tempo nesse espaço virtual e optam por atividades mais concretas, mais características do seu desenvolvimento. E nos adolescentes, e isso está mais grave ainda, porque nós percebemos que eles não sabem mais escrever. Eles não escrevem mais uma palavra completa, é tudo abreviado, né? Antigamente nós reclamávamos de sinais de pontuação, letra maiúscula, que paraíso era aquele? Hoje eles escrevem pedaços de palavras e eles saem do WhatsApp, eles saem das mídias e eles continuam escrevendo assim. E o que isso indica? Uma restrição do vocabulário, porque esses adolescentes, esses jovens não têm mais o hábito da leitura. E todo o nosso desenvolvimento cognitivo passa pela linguagem. Toda a minha criação, a minha criatividade, a minha capacidade de argumentação, ela necessita que a minha linguagem esteja desenvolvida. Mas vamos lá. Nessa pesquisa que foi realizada em 2022, baseando em diferentes investigações a respeito do uso das redes sociais e o seu impacto sobre a saúde mental dos adolescentes, os autores destacam: esperamos que os futuros pesquisadores encontrem maneiras adicionais de investigar por que as taxas de depressão, ansiedade, automutilação e tentativas de suicídio começaram a aumentar entre os adolescentes por volta de 2012. Por enquanto, as redes sociais devem permanecer na lista de possíveis explicações. Então, veja só, eles já vão nos alertando. Nós sabemos que quando o espírito reencarna, ele inicia sua jornada como um bebê. E o bebê, ele é egocêntrico. E
todas as suas primeiras percepções fazem com que ele pense que o mundo gire ao redor dele. E de fato, se não tiver um adulto que atenda às suas demandas, ele dificilmente sobrevirá. Só que esse serzinho egocêntrico, ele precisa se transformar em alguém apto em viver em sociedade. Ou seja, ele precisa conviver conosco, com os nossos exemplos, com as nossas conversas, com as nossas orientações, que irão modelando o seu comportamento, moldando o seu caráter e, ao mesmo tempo, oferecendo essa segurança emocional. E aqui eu vou recortar a fala da Carla, que é essa psicóloga, né, doutora em educação desse bate-papo bate-papo que está no YouTube disponível. Ela fala que quando a gente vê uma criança menor de 2 anos mexendo ou exposta às telas, nós não devemos ficar omissos. A gente deve se posicionar e falar: não, isso não é aceitável. Porque ela diz que é nessa fase que é construído todos os alicerces da formação humana. É a base, ela compara a formação da criança com os alicerces de uma casa. Se eles não ficarem firmes, essa edificação não vai conseguir se manter. E ela fala assim, ela trabalha na parte clínica e ela diz o seguinte, que ela não pode afirmar que 100% das crianças que têm acesso às telas terão problemas no seu desenvolvimento, mas que 100% das crianças que ela atende na parte clínica, que apresentam atraso no desenvolvimento, elas têm excesso de exposição à tela, principalmente nos últimos 10 anos e principalmente, novamente, após a pandemia. Então, assim, nós sabemos que o bebê, ele nasce com as suas potencialidades de enxergar, de ouvir, de caminhar. Mas ele só vai conseguir ver, ele só vai conseguir falar, ele só vai conseguir caminhar dependendo dos estímulos que ele receber. Todos esses aspectos só irão se desenvolver a partir da interação que ele tem com as pessoas que o cuidam dele. Ou seja, o bebê, ele está lá nas primeiras palavrinhas, né? Mamamá, papapá. E a gente não está lá do lado? Acho que ele falou mamãe, né? Não, acho que ele falou papai. Vamos lá, vamos papai, mamãe. Quantas vezes que nós repetimos isso com o bebê? E quando ele solta esses primeiros babucios, qual é a nossa reação? A gente vibra, a gente fica feliz. A criança recebe uma informação e ela percebe que aquilo é algo legal, é algo bacana de se fazer. E a tendência é que a criança volte a repetir. Nós, normalmente, conhecemos o mundo através do olhar do outro. Então, nós precisamos dessa interação com o adulto para fazer as nossas conexões. A criança, quando ela começa a descobrir os objetos, a primeira coisa ela põe na boca, né? Ela vai testando. Ela solta no chão, alguém já vai lá e recolhe. Ela, quantas vezes que solta de propósito, a gente fala, não vou mais juntar, você está fazendo de propósito. Sim, ela está fazendo de propósito porque ela quer essa reação nossa. Ela precisa desses estímulos. A gente cobre o nosso rosto atrás de uma toalhinha, mostra, a criança vibra. Ela quer pegar a toalha, ela quer brincar, porque ela depende dessa interação. E aí a Carla, ela puxa a nossa orelha, que ela fala assim, o que um bebê, uma criança menor de 2 anos faz diante de uma tela de TV? Ela interage com a TV. Ela interage coisa nenhuma. A interação só se dá quando eu tenho uma outra pessoa que responde aquilo que eu falo. Ela só recebe. Né? E ela fala assim que isso a gente devia criar uma campanha, tipo aquela que tinha do cigarro antigamente, não fume perto de mim, não coloque telas perto de uma criança. E ela ainda referencia, e quando ela falou desse vídeo, eu acabei recordando, circulou, pelo menos eu vi no Instagram umas 3, 4 semanas atrás, um vídeo bem doméstico que a mamãe coloca o bebê no chão, num tatame, lá está cheio de brinquedo, e a criança conversa com aqueles balbucios, o cachorro passa, a criança tenta engatinhar atrás, a mãe chama, ela responde, e nesse mesmo vídeo a mãe vai lá e liga a TV. A criança fica como hipnotizada.
ela não reage mais aos brinquedos, ela não reage ao cachorrinho que passa na frente, a mãe chama, é indiferente. Então, a Carla fala que ela fica hipnotizada porque ela não consegue se proteger, ela não tem como se defender. É muita luz, é muito barulho, é muitas cores. O cérebro daquela criança não está desenvolvido para passar por essas circunstâncias. E só mais uma situação que eu gostaria, duas situações ainda que eu gostaria de colocar para vocês, quando eu estava falando dos objetos que a criança joga no chão, pega. Tudo isso estimula com que ela vá desenvolvendo a sua musculatura, que ela consiga engatinhar, que ela consiga caminhar. E essas fases, elas são necessárias, digamos, para o processo de aquisição da alfabetização. Elas são necessárias que a criança construa tudo isso, o engatinhar, o caminhar, tudo gradativamente, para que ela tenha bases para o raciocínio matemático, tá? E a fonoaudióloga que estava nesse bate-papo, ela vai falar da questão da linguagem, né? Por que muitas crianças estão com atraso na linguagem ou demoram muito para falar? Porque elas não conseguem estabelecer trocas. Então, com quem que ela conversa com a TV? Com ninguém. Ela pode até explanar alguma reação, mas ela não tem nenhum feedback. Muito bem. E aqui mais uma perguntinha para nós refletirmos. E essas reflexões, gente, quando nós estamos aqui, os primeiros ouvidos são os nossos, né? Então não sinta que eu estou puxando a orelha de ninguém, primeiro é a minha. Mas ela pergunta assim, e aonde que está o olhar dos pais quando esse bebê está na frente da TV? Quantas vezes que a mãe também está lá na tela e nem percebe o que o bebê está fazendo? Né? A gente sabe que a TV, o celular, eles são babás super econômicos, né? Mas até que ponto que isso é positivo, que é saudável para os nossos filhos? E uma vez instalado esse condicionamento, que a criança aprende que aquela TV, que aquela imagem vai lhe fornecer uma distração, um prazer, a criança vai cada vez mais perdendo o contato com os adultos e, consequentemente, isso vai trazendo prejuízos para o seu desenvolvimento. E aqui a lista de prejuízos é muito maior do que esses 5 itens. Ele perpassa atrasos na aquisição da fala, no seu desenvolvimento cognitivo, motor, espacial, na sua capacidade de interagir com os outros, na sua irritação e na sua ansiedade. Mas ele vai desde alterações visuais, alterações orgânicas, crianças com muitas dores de cabeça, problemas de obesidade, dores musculares. As crianças apresentam dificuldade de memorização, um cansaço excessivo e, muitas vezes, até um desregramento da rotina. Então, esses são os principais, digamos assim, os efeitos negativos. Mas os mais impactantes se dão no âmbito escolar. Eles não são só nesses aspectos. E dessa forma, muitos neurocientistas, diante dessa precocidade e dessa intensidade que as crianças estão usando as telas, eles vêm afirmar de uma dependência psicológica. O Dr. Fernando, ele fala até de uma síndrome do pensamento acelerado, ou seja, as nossas crianças, elas não conseguem nem terminar o videozinho, já estão trocando, já vão para o outro, ou seja, as nossas crianças, elas não conseguem mais ficar suscetíveis ao tédio. Se você tira... digamos aqui, deixa eu só voltar esse parágrafo aqui que eu acho que eu vou ser mais feliz na minha fala. No nosso cérebro, nós temos o sistema de recompensa diante de uma atividade que nos é agradável. O nosso cérebro libera a dopamina, que dá essa sensação de prazer. Como aquela assistir a TV ou mexer no celular, um vídeo, ela gerou uma motivação, a criança tende a querer realizar novamente. E isso vai gerando um círculo que a criança só vai aceitar interromper aquela atividade mediante a outra que lhe gere mais prazer.
né? Em casa, para mim tirar o Benjamin do banho, eu tenho que oferecer outra coisa mais atrativa. E assim a gente vai ajustando e tirando, né, conseguindo conduzir o nosso dia. Mas a criança, quando ela cria essa dependência psicológica das telas, ela dificilmente vai querer sair das telas para fazer alguma outra atividade, para ir brincar, para ir jogar. Então, assim, quando a criança é chamada a interromper essa atividade, ela se demonstra muito irritada, muito frustrada. Ou seja, elas estão intolerantes ao tédio, né? Elas querem o celular, elas querem ver. E nós não podemos esquecer que diante do tédio é que eu crio a minha capacidade de construir algo novo. É naquele momento que eu paro, eu fico pensando com o que eu vou brincar, que eu fantasio. Então, eu preciso que a criança tenha essa capacidade instigada na sua natureza de criar algo, de construir. E eu trago uma citação aqui do Blaise Pascal, que ele contribuiu com Allan Kardec em vários artigos, e ele diz assim, ó, que a maior parte dos males da vida surge da incapacidade do ser humano de ficar quieto no seu quarto. Por que quando a gente chega aqui no centro espírita, quem vai conduzir a prece nos convida a fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, porque a nossa cabeça não para. A gente chega aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. E que a criança também é assim. Então a gente precisa ensiná-la a ter calma. E quanto mais diante das telas, ela vai sofrendo um excesso muito grande de estímulos, tá? E essa irritação, ela é explicada devido a um acúmulo muito grande de cortisol no corpo e que ele só é eliminado a partir de 8 horas de sono. Então, a criança precisa dormir e dormir bem. Tem que ser um sono onde ela consiga se refazer, né? E a gente sabe que essa situação de tirar as crianças da tela, ela é muito difícil, porque essa dependência, ela é planejada pelos próprios criadores dos aplicativos digitais. E a gente percebe isso quando a gente abre as telas, já aparece aquilo que a gente está buscando. A gente nem bem imaginou, parece que vupt, já está ali. Então, esses são os mecanismos que eles usam para atrair a nossa atenção. E aqui eu trago a fala desse jornalista francês, doutor em sociologia, não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente, né, Guillaume Erni. Ele fala a respeito desse uso, desse contexto social, e ele diz assim: a moral da história é a seguinte: deem tela a seus filhos e os fabricantes de tela continuarão dando livro aos deles. Ou seja, lá no Vale do Silício, onde que a gente tem essa produção altíssima de tecnologia, as crianças não têm esse acesso às telas. Muito pelo contrário, né? Muito bem. A Sociedade Brasileira de Pediatria, muito preocupada com essas proporções que a dependência digital está assumindo, elas afirmam o seguinte: dos 0 aos 2 anos, nada de tela. Dos 2 aos 5, até 1 hora por dia. Não quer dizer que é 1 hora por dia, é até 1 hora. Dos 6 aos 10, até 2 horas. E dos 11 aos 18, até 3 horas, incluindo os videogames. Mas várias outras organizações médicas, como a Sociedade Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Neuropsiquiatria, a Sociedade Mundial de Saúde Mental, e assim vai, gente, uma lista, acho que de 12 instituições recomendam que antes dos 2 anos as crianças não devem ter acesso, né? E aqui eu trago uma outra referência para vocês, muito pertinente para nós refletirmos a respeito do impacto dessas telas digitais nos nossos filhos, nos nossos alunos. Nós temos esse autor, Michael Desmourget, que ele escreveu o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele é a referência mais completa sobre o tema e ele é diretor do Instituto Nacional de Saúde na França. E todos os estudos, as publicações dele, têm de referência de mais de 1.500 estudos e pesquisas. E aqui nós vamos nos deter mais aos prejuízos da aprendizagem. Ele fala assim:
que somente quando nós dormimos bem, aquilo que aprendemos durante as nossas horas de vigília passa da área do nosso cérebro, onde se localiza a memória de curto prazo, para a nossa memória definitiva. Por isso a importância do dormir, né? Tem crianças que não querem dormir, que são agitadas, demoram para dormir. Vejam só, quem fica muitas horas expostos à luz das telas apresenta dificuldade para dormir, ou que interrompe o sono para checar os seus aparelhos celulares, ou dorme menos de 8 horas por dia, não consegue fazer essa transposição. E, como consequência, tem dificuldade na aquisição dos novos conhecimentos. Razão pela qual ouvimos frequentemente dos estudantes que deu um branco na hora que precisavam demonstrar o que aprenderam. Na verdade, não é que deu um branco, eles não retiveram na memória aquilo que foi estudado durante o dia. Né? Nós que estamos no colégio, a gente ouve isso, é a justificativa que a gente mais ouve, deu um branco, mas é um branco recorrente, né? E aqui mais 2 dados assim que são bem fortes. Ele fala assim, ó, que quanto maior o tempo dedicado à tela, mais os seus resultados escolares despencam. A cada hora de televisão consumida diariamente, a probabilidade do indivíduo obter um diploma universitário diminui 15% e o seu risco de sair do sistema escolar sem uma qualificação aumenta mais de 1/3. E com as crianças menores, esses dados são mais preocupantes. Uma pesquisa feita com crianças de 2 anos e meio apontou que assistir diariamente à televisão durante 1 hora foi capaz de provocar uma diminuição de mais de 40% de sua performance em matemática quando elas tinham 10 anos. E o autor ele vai fazendo vários apontamentos nesse sentido. É justamente para nos dar aquele sacoalhão, né? Para dizer assim, opa, e isso é tão impactante que na capa do seu livro ele fala que pela primeira vez nós temos gerações de filhos com QIs abaixo do que seus pais. Os QIs sempre vêm à frente, né? Cada geração vai superando e nós estamos tendo o contrário, tá? Então, assim, esse apelo dos médicos e cientistas, ele é alarmante e ele nos chama, enquanto pais e responsáveis, para nos conscientizar que esse uso indiscriminado, ele pode exercer consequências maléficas nos nossos filhos. Claro que, sabendo utilizá-los, eles podem se transformar em aliados na educação. Obrigada, Sola. Agora trazendo à luz da doutrina espírita. Já é de domínio nosso que bons pensamentos, boas sintonias. E que nós somos responsáveis pelo ambiente espiritual que vivemos. Porque esse ambiente espiritual é fruto dos nossos pensamentos. Joana de Ângeles, ela fala assim, os maus pensamentos intoxicam a nossa alma, atraem o pessimismo e a presença doentia de espíritos perturbados e maus. O nosso núcleo familiar, ele é composto de espíritos reencarnados, que podem trazer as marcas do equilíbrio, de uma harmonia emocional que foram conquistados em vidas pregressas. Mas o contrário também pode acontecer. Nós também podemos ter membros na nossa família que sofrem desajustes e perturbações que precisam ser buriladas nessa encarnação. E nós sabemos que comportamentos agressivos, brigas, ofensas, são empecilhos para que a gente consiga manter a paz nos nossos lares, bem como as nossas relações interpessoais ou a questão de vícios, como o álcool, a droga. Isso pode trazer consequências danosas para uma família, né? Até rupturas familiares devido à ligação com esses espíritos. Mas nós também precisamos ficar atento que nós temos outros fatores mais sutis que às vezes a gente não dá a devida importância, mas que seus efeitos podem ser tão maléficos quanto um vício, quanto uma outra situação apontada anteriormente.
E a Lúcia Moisés, ela fala assim que é o uso ou o abuso que nós fizemos dos meios de comunicação, que nos entretém e que às vezes nos mantém até cativos. Hoje nós temos uma imensa variedade de mídias que estão ao nosso alcance e que é necessário esse amadurecimento e discernimento naquilo que vai prender a nossa atenção, aquilo que vai tocar o nosso sentimento e que por quanto tempo que eu vou ficar preso àquele tipo de mídia. E ela nos alerta que quando a gente fala das mídias, isso vai desde a televisão, do rádio, né, tanto quanto os mais modernos. Porque tantos os sites, as plataformas, a partir do momento que eu ouço, que eu curto, que eu compartilho, eu estou me posicionando diante daquele conteúdo. E dependendo da emoção, dependendo do sentimento que ele desperta em mim, ele pode ser um veículo que vai elevar a minha alma ou vai me arrastar para o abismo. Então, assim, tudo está nas nossas mãos e sobre o nosso controle, né? E por isso que é importante nós fazermos esses alertas dos prejuízos para que nós estejamos mais atentos de que nós, às vezes, enquanto adultos, podemos desencadear esses comportamentos. As crianças são os nossos reflexos. Não tem como eu falar para o Benjamin, eu não quero você assistindo TV, se a coisa que eu mais faço em casa é eu estar sentada na frente da TV. Né? Então, como que eu vou evitar que o meu filho tenha contato às telas se eu estou cada pouco lá procurando, vendo alguma coisa que às vezes nem é relevante? Então, nós precisamos vigiar as nossas condutas, as nossas posições, para poder instruir os nossos filhos, né? E a autora continua falando que as ondas sonoras pelas quais a gente ouve uma programação, compartilha, ela pode ser agregada ao nosso pensamento de forma positiva ou negativa. E nós escolhemos qual que é o ambiente que nós desejamos trazer para o nosso lar. E aqui eu tomo como referência o livro O Consolador, das questões do 108 a 113, aonde que ele fala sobre a educação, sobre os métodos de educação. Na questão 108 é perguntado: qual é a base mais elevada para os métodos de educação? O Sagrado Coração da Família. No 109, o período infantil, de fato, é o mais importante na tarefa educativa? E nos é respondido, é o mais sério e o mais propício para a assimilação dos princípios educativos. E Emmanuel termina falando assim: eis o porquê que o lar é tão importante na edificação do homem. E assim ele vai discorrendo nas próximas questões, afirmando: qual é a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar. Então vejamos, meus queridos amigos, é lá na intimidade da nossa casa que nós vamos desenvolver as habilidades, que nós vamos aprimorar essa joia tão rara que recebemos de Deus, conforme falava no Momento Espírita. É de nossa responsabilidade e nós não podemos negligenciar. Nós precisamos assumir a nossa tarefa. Claro que às vezes algumas pessoas veem essa missão da paternidade como um encargo, como um fardo. Outros olham para ela como uma dádiva. Mas nós precisamos ter clareza que não é algo impossível. Não é necessário os conhecimentos do mundo, e sim o amor. Esse que deve ser a nossa principal referência, seguido pelo nosso exemplo e o meu interesse em contribuir na formação desse espírito que me foi confiado. E nessa perspectiva, como pessoas esclarecidas que somos, estudiosos, nós precisamos ter ao redor de nós entidades, referências que fomentem a paz e o equilíbrio, garantindo que o nosso lar se desenvolva na companhia de espíritos amorosos, de seres de luz que velam por nós, que têm o interesse do nosso bem. Então, meus amigos, a gente sabe que hoje a gente vê nas mídias um movimento muito grande de responsabilização dos pais.
Até essa palestrante desse grupo de palestras, ela fala da questão da negligência. Ela, só abrindo um parênteses assim, ela disse que ela foi participar de um congresso e um jurista muito renomado da área da família falou que futuramente essas crianças que estão sendo negligenciadas, elas vão buscar reparação por parte dos pais, porque as habilidades que elas deviam adquirir nessa fase, que é de responsabilidade dos pais assegurarem, não se deu. Então, olha, tão alarmante que isso é. Então, não nos omitamos com a nossa responsabilidade. Nós, diante dos nossos filhos, nós não estamos numa posição horizontal, nós assumimos uma posição vertical. Então, né, claro, isso é um assunto vasto, mas o que eu quero dizer, nós precisamos assumir o nosso papel de pais, de formadores, de conduzir esse processo. E ainda nesse bate-papo, elas falam assim, de nos envolvermos com outras famílias que pensam em comum, que agem em comum. Talvez hoje eu não consiga promover um programa recreativo, mas a minha amiga vai para a praia, pode levar meus filhos. Amanhã eu vou fazer um piquenique, eu posso convidar outras crianças e se unirmos nesse propósito da gente construir um mundo ou proporcionar, pelo menos, que as crianças tenham um tempo de brincar, que tenham o hábito de uma atividade física. E até, né, já fazendo um merchan, digamos assim, nós estamos nos organizando para fazer uma atividade com os evangelizandos, com as famílias, que era para a gente ter feito no final do ano. Estamos agora nos programando para fevereiro. Vamos fazer uma força, vamos todo mundo participar, porque a gente sabe que esse tipo de atividade dá trabalho. É a mesma coisa de educar os nossos filhos em casa, dá trabalho, exige que a gente seja perseverante na nossa postura. Mas se todos nós nos envolvemos, a tendência é que a gente consiga mudar hábitos. E já encaminhando para o final, os neuropediatras, eles defendem uma fórmula de 4 passos com relação às telas. Não de manhã, não durante as refeições, não no quarto e não na hora de dormir. Esse médico, o Dr. Fernando, ele fala assim, que a gente estipule um cronograma para utilizar, que nós nos desapegamos das mídias digitais, principalmente durante as refeições, e na hora que a gente vai para a cama, que nós desenvolvemos o hábito de uma atividade relaxante, de uma leitura, de uma meditação, e que principalmente que nós saibamos valorizar a vida. A partir do momento que nós consigamos alinhar as nossas vivências com as nossas perspectivas, consequente, a nossa família vai crescer, nós vamos nos relacionar melhor e os nossos filhos, eles terão mais facilidade de desenvolver o amor, de desenvolver hábitos saudáveis. Como eu já falei para vocês, então tudo é uma questão de equilíbrio e supervisão de nós adultos. E nós não nos podemos esquecer que em todas as mídias nós encontramos conteúdo espírita, né? Então, assim, às vezes eu não consigo sair daquele canal lá, procura algo que vai engrandecer a sua mente, que vai te proporcionar uma formação melhor. E eu tomo a liberdade de encerrar com uma fala do José Saramago, que ele diz assim: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e o medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordem-se, foi apenas um empréstimo. Então, essas crianças que nós recebemos, vamos procurar dar o nosso melhor nas nossas funções, seja de mãe, de avó, de tio, de educador. Vamos fazer o que melhor podemos, porque são as nossas futuras gerações, são os nossos melhores presentes que nós recebemos na vida. Muito obrigada. Acho que a Tassi vem, né, Tassi?